Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de dispensação de produtos farmacêuticos e correlatos. O meu nome é Bruna e hoje é aula de revisão. Então, pessoal, hoje estava marcada uma aula de revisão para vocês fazerem a prova. Mudou, né? Vai ser quinta, porque era inverteu, né? É quinta-feira, as duas primeiras aulas agora. Isso, inverteu. E eu ainda não decorei, né? A inversão. Aí eu quero saber, o que a gente estudou até então. A gente viu a composição dos medicamentos, os cuidados com a exposição dele, contaminação microbiológica cruzada, né? Contaminação de químico com químico, às vezes, ou com recipientes de outros, armazenamento e etc. A gente viu a bula dos medicamentos, porque a leitura e as diferenças entre a profissional e a do paciente, que é o trabalho de vocês, né? E os tipos de taxas aplicadas às medicações, que a gente viu na aula passada, as embalagens secundária e primária e as receitas, que aí eu coloquei a amarela aqui para vocês lembrarem que ela existe, porque vocês não conheciam ela. Oi? Só uma dúvida aqui. O trabalho poderia ser até quantas pessoas? O trabalho, a questão é autônoma. Aí. O que eu quis dar para vocês? Um pouco de autonomia, sabe? Para vocês escolherem quantas pessoas fazerem, como montarem, como me apresentarem. Por que isso? Eu queria ver como vocês se organizam, como vocês discutem, como vocês fazem uma pesquisa, como vocês funcionam em grupo ou sozinho, sabe? Vocês terem a sensação de autonomia, de fazer como vocês desejarem fazer aquilo que eu pedi, claro, né? É como se vocês estivessem trabalhando numa empresa para mim. Eu pedi para vocês resolverem um problema. E aí vocês, como grupo, ou sozinhos, ou, né? Enfim, resolvem esse problema para mim. Vocês podem fazer, podia ser de 4, 5, 6, não me importa. Vocês poderiam, assim, nesse sentido, não me importa, porque eu queria ver como vocês trabalhariam em grupo, como vocês se lidam com a autonomia de fazer um trabalho organizado, né? E trazer para mim a resposta. Imagine que no mercado de trabalho, alguém vai te pedir alguma coisa. Claro que você vai ter orientação. Você não vai chegar. Eu, quando cheguei para dar aula para vocês, eu fui orientada como que eu tinha que fazer, né? Modelo dos slides, etc e tal. Mas o resto é comigo. Não é? Como que eu vou dar aula para vocês? Se os slides que me passaram estão bons ou não? Como que eu vou trazer essa matéria? Como que eu vou arrumar eles? Então, o resto é comigo. E eu quis dar um pouquinho dessa experiência para vocês, para avaliar isso também. Porque se eu sempre pedir para vocês fazerem X jeito, 4 pessoas, 2 pessoas, tem que entregar assim, tudo, vocês vão sentir essa sensação de autonomia. Entenderam? Uma forma diferente, um pouquinho diferente de avaliar vocês. É o que eu falei, eu recebi o trabalho, eu olhei os trabalhos de vocês, ainda não fiz a devolutiva, né? Eu estava esperando ainda a entrega de alguns. Mas tem uns muito legais. Colocaram a COX, colocaram prostaglandina, colocaram um monte de coisa. Então eu falei assim, olha, que legal. Tem explicações ótimas em alguns trabalhos.
É a primeira vez que vocês têm contato com uma pesquisa assim? De fazer essas coisas, de encontrar essas coisas? Mas assim, vocês já tiveram contato com essas coisas que vocês colocaram? A COX, a farmacocinética, com as coisas lineares, etc e tal? Pois é. Aí vocês acabaram aprendendo mais coisas. Que aí isso na farmacologia a gente vai ver aí o funcionamento delas. Vocês viram que a farmacodinâmica é um negocinho meio complicado, né? Que a gente viu que a cinética é o corpo agindo sobre o medicamento e a dinâmica vai ser o medicamento agindo sobre o corpo. E isso é uma coisa que vocês devem ter percebido quando leram as bulas. Mas que eu quero saber na dispensação aqui se vocês têm alguma dúvida, porque essa aula é dedicada a isso. Para a prova de vocês. Vocês não têm dúvida? Eu sou, assim, uma professora tão boa? Não deixou dúvidas? Vocês não têm nenhuma pergunta? Então vocês vão fazer a prova tranquilos. Vocês sabem que eu não sou aquela pessoa que vai avaliar vocês assim, né? Fazer uma coisa. Eu esqueci de colocar no trabalho a Wélita e a Ana Beatriz, elas me ajudaram. Tá, mas aí depois você coloca. Inclusive, eu vou mandar a devolutiva para vocês depois, vocês vão ter que corrigir algumas coisas. Né? Aí, porque vocês têm, tipo, recuperação de tudo, né? A recuperação da prova, a recuperação do trabalho, etc. Então, conforme eu for pedindo para vocês corrigirem uma coisa ou outra, ou dando explicações para vocês, né, etc., vai ser a nossa recuperação do trabalho. E aí, vocês podem colocar o nome, pode estar aberto lá ainda, se vocês quiserem ir colocando, vocês podem colocar. O nome das pessoas, etc., que vocês esqueceram. Podem mandar também os que ainda não mandaram. Gente, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês lembram do transporte de molécula? Ativo, passivo, facilitado, difusão simples, difusão facilitada, osmose, enfim. Vocês não tiveram aula de transporte de moléculas, né? Maravilha. É porque isso vai ser passado para vocês na farmacologia, e como eu não tinha a farmacologia, aí algumas coisas vocês já viram em outras matérias, eu vou, então... Eu queria saber se vocês tinham visto isso, porque é uma parte super importante. A parte química. Vocês gostam de química? É química biológica, né? Mas não é aquela química e nem super concentrada. Então, pessoal, pensem bem aí se vocês não têm nenhuma dúvida, porque essa aula é dedicada para isso hoje.
Se vocês quiserem fazer alguma outra pergunta também relacionada à farmácia, ou se vocês quiserem nos entregar, mandar os exercícios que faltam, corrigir alguma coisa também. Eu vou começar então. Só sentem para não ficar muita bagunça. E essa matéria ela vai cair na prova, mas não é um conteúdo complexo, tá bom? Se vocês prestarem atenção, super tranquilo. Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de dispensação de produtos farmacêuticos e correlatos. O meu nome é Bruna e hoje eu vou falar da via de administração parenteral. Então, gente, já ouviram falar da via de administração parenteral? É basicamente a via dos injetáveis. É basicamente a via intravenosa, entre outras, né? Os injetáveis, no geral. Tá? O que é importante nisso? Eu bem que queria poder dar para vocês uma aula prática de injeções, mas eu não tenho como. Mas se vocês quiserem treinar, tem a clássica laranja. Vocês pegam uma laranja, uma seringa, tem na internet, e aprendam a aplicar a injeção. Porque quando você pega a injeção na mão e fala assim, ok, tranquilo aplicar, você fica parado assim, ó. E a coragem? Eu vou aplicar direito? Tem que ser de uma vez. Então, aplicar. Então, se vocês quiserem treinar com laranja em casa, é uma excelente forma. No início, a prof. Elisângela, ela tinha comentado, não sei se está de pé isso ainda, mas ela comentou no próximo trimestre que vocês iriam vir para umas aulas práticas, de conhecer o pessoal pessoalmente. Então, vamos ver se a gente consegue, porque a gente tentou, né? Esse semestre ainda, semestre não, né? Trimestre de vocês, para eu ir dar aula prática para vocês, conhecer vocês, tudo, só que a gente não conseguiu autorização. Primeiro eles falaram que sim, depois eles falaram que não. Eu falei, mas e se eu for por minha conta? Não posso. Entendeu? Nem se eu quiser ir por minha conta, porque é tudo regulamentado. Então, a gente vai tentar de novo com o pessoal da secretaria, né? Ver se a gente consegue fazer a aula prática. Se a gente não conseguir fazer a aula prática comigo presencialmente, a gente pode ver de fazer a aula prática desse jeito que a gente está, num laboratório, e eu dou as orientações e vocês fazem. Tá? Por mim, eu iria sim, eu adoraria ir, na verdade. Eu queria muito conhecer vocês. Eu queria muito dar uma aula prática em laboratório para vocês. Aí vocês iam ver como é que é legal um laboratório. Mas eu não posso. Por questões de regra mesmo. Então, vamos voltar aqui na via parental. Quando é que a gente usa a via parenteral? Vamos supor que todo mundo aqui já passou por isso, de ir no hospital e tomar alguma coisa intravenosa, né? Um Plasir, uma dipirona, ou um anti... como é que fala? Quando você está... ansiolítico, etc. Tomar um medicamento para dor, para inflamação. Então, quando que a gente usa isso? A gente usa ou quando o paciente precisa que a ação do medicamento seja rápida. A gente está lá passando muito mal com aquela infecção
intestinal, sabe? Vomitando, perdendo líquido, tudo mais. A gente precisa que a ação do antiemético, tipo Plasio, tal, faça bem rápido para a gente parar, para a gente tomar um soro na veia e começar a se recuperar. Então, a gente usa para isso, quando a gente quer que a ação seja bem rápida. Quando o paciente não consegue engolir a medicação, seja ele um idoso ou tem dificuldade de deglutição, ou tem algum problema, uma traqueostomia, por exemplo, aí não consegue usar a via oral. Então, utiliza a via injetável ou via intravenosa, né? Ou, dependendo da característica do fármaco, ele não existe via oral. Ele só existe em via injetável. Mas assim, isso são poucos. É igual eu comentei com você, a insulina, né? Alguns pré-diabéticos análogos do GLP-1, tipo Ozempic, a semaglutida, dulaglutida, etc. Esses aí, eles existem em forma injetável, porque é assim que eles funcionam, né? A única forma deles chegarem em seus receptores, a forma mais fácil para eles. O que é muito importante nesse caso, que não pode acontecer, que eu já vi acontecer? Erro. Vamos supor, já vi acontecer. Darem medicamento, darem soro glicosado para a pessoa com diabetes. Por quê? Ou o receituário médico estava trocado lá onde a pessoa está na enfermaria, ou o receituário médico estava errado e ninguém conferiu a ficha do paciente. Entendeu? Outra coisa que eu vi foi darem dipirona para alérgico. A pessoa disse que estava alérgica, que era alérgica. O médico receitou dipirona, a pessoa foi, né? Tomou dipirona. Então, faz parte do nosso trabalho olhar o receituário médico e comparar se o paciente pode ou não pode tomar essa medicação para dispensar. Para a enfermaria, para os técnicos de enfermagem aplicarem, né? Então, faz parte. Então, vocês precisam saber, sempre tem que estar tudo certo lá, o nome do paciente, já vi trocado, inclusive o meu. Estava trocado com outra pessoa. Quando eu fui para o hospital, ela estava tão ruim que eu nem falei nada. Mas estava lá, nome trocado. Aí tem, se o medicamento está certo. Eu, como sou da área de saúde, né, e pouco fanática com isso, eu sempre pergunto o que vão me dar. O que é isso? O que você está trazendo, né? E o povo fica lá olhando para mim, tipo, ô, paciente chata. Não é só curiosidade mesmo. A dose tem que estar correta, porque vai que você dá uma dose cavalar para a pessoa. A pessoa, eu já vi acontecer com criança. Darem dose de adulto para a criança e a criança via falecer. Porque via injetável é aquilo que eu já comentei com vocês. O medicamento vai direto. Ele entra no sangue, por exemplo, ou via intravenosa, entra no sangue e vai direto para o receptor. Uma criança, se ela tomar uma dose muito alta da medicação, via injetável, ela simplesmente pode vir a falecer por toxicidade. Isso eu já vi acontecer. E se vocês buscarem no Google, reportagens, vocês vão ver quantas tem. E esses erros acontecem porque as pessoas não leem, não olham, não prestam atenção. E às vezes até tem questionamento, tá? Disso. Mas existe
insistência, às vezes, de quem prescreveu, etc., tal, e aí acaba tendo que ser levado para uma instância maior do hospital, tal. Porque o certo é não aplicar. Nunca. Tá? Vocês têm que certificar da compatibilidade do medicamento, a validade dele, se está ok. Se vocês têm que ver como montá-lo, né? Como dispensá-lo. Vai vir lá o manual para vocês. Vamos supor que seja um anti-inflamatório, um pantoprazol sódico Sesc hidratado, que eu tomei, quando eu estava no hospital uma vez. Ele vem numa ampolinha, aí vem um pozinho, aí a pessoa mistura junto, coloca numa injeção, né? E aí coloca na veia. Só que ele vem bonitinho já escrito. A dose já vem certinha, tudo certinho para um adulto, né? Acima de 12 anos, mais ou menos o peso normal, uma pessoa. Então, ele é fácil de montar, vem o manual assim. O maior problema é quando são crianças, porque a gente tem que ficar, ou pessoas com algum problema, ou pessoas muito grandes, porque a gente tem que pensar que pessoas grandes precisam de mais. Pessoa alta mesmo, 2 metros de altura. Eu tenho 1,70 m. É diferente 1,70 m e uma pessoa de 2 metros, né? Não? Porque ela vai ter muito maior quantidade de receptor maior que a minha. Quantidade de fluido muito maior que o meu. E a criança ao contrário, né? Muito menor que o meu. A gente que é adulto acima de 12 anos, que é, né, considerado para a farmácia, né? O adulto é acima de 12 anos, a criança. Abaixo disso. Porque aos 12 anos você já tem um peso, uma altura, etc., que as dosagens não vão ser tão prejudiciais, né? Mas abaixo disso, tem que ser contadinho para uma criança. Principalmente para um bebê. Sabe? Então é aquilo tudo que vocês têm que conferir. Pelo amor de Deus, confiram. Sério. Porque é muito importante. É muito importante mesmo. Para o paciente. Tá? Outra coisa. Vocês têm que sempre realizar as desinfecções do local, né? Porque quando a gente vai colocar uma seringa, ou a gente vai colocar um acesso na pessoa, tem que estar limpo. Porque tem bactéria, e, meu Deus, na nossa pele. E bactéria no ambiente. E bactéria, mesmo que a seringa esteja, ou o acesso esteja fechado, estéreo, na hora que você abre, querendo ou não está mais. Então, tem que deixar a pele da pessoa bem limpinha, porque a pele é o pior. São as nossas bactérias mesmo. Só que elas são feitas para ficar do lado de fora, a nossa microbiota, não para entrar. Quando elas entram, é que é um problema. Aí pode causar infecção no local. Aliás, é bem comum causar infecção no local. Por isso as pessoas não gostam dos injetáveis. As pessoas odeiam tomar injetáveis. Não preciso dizer, né, que é por razões de agulha e de dor e etc., porque nem é uma dor assim, vai. Nem é nada assim, mas quem tem que ficar tomando isso, como quem tem que tomar insulina, está sempre com
acontecendo alguma coisinha se não tomar cuidado com a sepsia, tudo tendo uma infecçãozinha no lugar, tal. Quem tem que tomar direto essas coisas, ou às vezes uma alimentação, sabe? Por essas vias, acaba tendo lá no local do acesso umas infecções, etc e tal. Então tem que fazer tudo isso direitinho, tem que desinfetar, deixar tudo bem certinho para colocar os acessos e as injeções. Depois vocês têm que registrar, né? Que vocês aplicaram isso para não vir outra pessoa e aplicar. Porque às vezes acontece. Não sei se vocês já viram ou aconteceu com alguém aí e tal. Vem um enfermeiro aplicar uma coisa e vem outro depois com a mesma bandeja. É porque não foi anotado que isso foi feito. Isso acontece porque numa correria de hospital, as pessoas, né, estão trombando lá uma com a outra, tudo, daí precisa atender aquele lá, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro, aquele outro. E aí eu não parei para anotar o que foi que eu fiz. Aí a outra pessoa que vai pegar para ler o que precisa aplicar nos pacientes vai acabar indo lá de novo. E se for um paciente leigo, vai falar ok, porque ele não sabe o que é. Não sabe se mandaram aplicar de novo, né? E aí o que acontece? Às vezes superdose, overdose. Enfim, outros problemas. Reações adversas muito mais fortes do que eu esperava. Imagine, vocês, alguém já tomou morfina? Nem queiram. Eu tomei uma vez na vida para não querer tomar nunca mais. Que eu tenho uma condição que chama junta flexível. Eu consigo virar a minha mão inteira. Sabe essas coisas? Eu consigo pôr o meu pé na cabeça. Só que isso me causa dor. Porque eu não tô sabendo como eu tô usando as minhas juntas, sabe? Eu tô abusando delas. Porque eu não sinto dor. E elas vão girando, 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 mas uma hora a dor aparece. E uma vez foi na minha coluna. Travou. Travou legal a coluna. Quem disse que eu andava? Não andava. Aí foi pro hospital, porque nada que eu tomava em casa resolvia, né? Aí fui pro hospital, falei, moço, eu tentei em casa, não queria estar aqui atrapalhando, mas eu tô travada. Porque tem outros pacientes, né, lá, às vezes numa condição mais grave. Eu tô travada aqui, moço. Ele falou, eu vou te dar morfina então. Se você já tentou as outras coisas, eu vou te dar. E olha, é assim, a sensação é horrível. Parece que você vai morrer a hora que entra no teu corpo. Dá uma pressão no peito, você perde o ar. Dura segundos, mas parece que é a eternidade, parece que você vai morrer. E eu sou um caso de pessoa que está lá com dor. E se não anota lá que me deram morfina, vão lá e me dão mais. Entende? Tem medicações que não dá, não. Eu ia ter uma overdose de morfina. Eu ia ter que tomar um antagonista
para poder não passar mal. Então, essa é a importância de vocês anotarem tudo, vocês olharem tudo, perceberem tudo, porque acontece com a gente. E a gente não quer que aconteça com os outros, né? A gente que é da área da saúde não quer que isso aconteça. Então, o conteúdo é basicamente esse, sobre injetáveis. Aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Não, é um conteúdo tranquilo, porque é uma via de administração, né? Não é nada complexo demais, nada assim. Mas aí vocês vão aprender outras vias de administração, além dessas. Mas aí eu vou colocar esse conteúdo na prova também, que vocês viram que é bem simples. Que é só vocês ouvirem, prestarem atenção, pensarem, né, nos casos que podem acontecer ou que já aconteceram com vocês, não sei. Que vocês tranquilamente fazem a prova do conteúdo. Alguém tem algum caso para contar? Porque eu sempre conto os casos, mas quase ninguém me conta. Mas aí tem uma tia, uma avó, a gente está falando que tem uma que falou assim, mas a gente não viveu nada disso ainda, mas sempre tem uma avó, uma mãe, É. né? E sabe de algum caso, igual ela está contando. Na outra aula que você deu ali, no primeiro ano, foi um déjà vu, porque eu já fiz muita coisa errada. Eu tomei antidepressivo de 100 miligramas da minha mãe no lugar do antibiótico. E daí eu o quê? O coração acelerado, eu não conseguia levantar o braço. Tá? Eu vou contar o caso para vocês do que me aconteceu, que eu contei para a turma do primeiro ano. Essa fui eu mesma, né? Eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite na faculdade, e eu tomava um antidepressivo, chamado bupropiona. E a dose dele era de 300 miligramas de liberação lenta. Só que esse medicamento, ele tem essa é a dose máxima diária. Só que a dose mínima terapêutica dele já é alta, é de 100. Então, a dose mínima para ele fazer alguma coisa no corpo já é 100. E a dose máxima é 300. Vocês verem, isso é um intervalo muito curto entre as doses. Né? Eu tomava 300 porque é o que mais faz efeito nas pessoas, é o mais normal você tomar. Um belo dia eu esqueci, tomei 2. Sabe quando você vai estar ali correndo tudo para tomar 2, sabe o que isso significa? Overdose. Para esse medicamento é overdose. Porque a dose máxima diária é de 300, eu peguei o outro comprimido que era de 300 e tomei. Ou seja, eu tomei 600. E isso está na dose letal 50. Isso pode levar a pessoa a ter a morte ou a ter convulsões, etc. e tal. Esse tipo de medicamento, eles não são bons, porque eles têm uma dose terapêutica muito próxima da dose letal, da dose máxima, né, diária, que está muito próxima da dose letal. Então, são pouquíssimos que são assim no mercado, porque eles não são seguros. Eu fui lá e fiz isso sem querer, num dia corrido. Eu comecei a me sentir estranha no trabalho, comecei a me sentir mal, daí de repente à noite eu estava pulando que nem uma doida, assim, ó. Só que eu não estava raciocinando bem, eu estava fazendo pergunta aleatória. Aí eu lembrei
Meu Deus, eu tomei 2 do remédio. Aí me levaram para o hospital correndo, porque ele causa isso, ele causa confusão, causa maldição, etc e tal. Eu fiquei em observação por um tempo, ele não chegou a me dar isso, nenhum, assim, efeito adverso perigoso, né? Mas aí eu fiquei em observação e a única coisa que pode ser feita nesse caso é não tome mais nada. Porque daí o teu corpo lida, né? Toma água. Água para acelerar a depuração. Porque daí o teu corpo lida e sai. Eu fiquei 3 dias desse jeito. Eu não dormia, eu não comia, não fazia nada, só pulava. Nossa, negócio horrível. Então, esse é o tipo da coisa que não pode acontecer, né? Overdose. E também é ruim essas medicações que tem a dose máxima do lado da dose letal. Sem querer, qualquer um pode tomar. Igual a Verônica falou, já tomei antidepressivo no lugar de antibiótico. O antibiótico é pior ainda. Eu tomava antibiótico da infecção e eu tomei o antidepressivo. Então, essas coisas ainda não aconteceram com vocês. Mas, Outro caso que aconteceu recentemente, minha filha de 7 anos, ela estava com problemas de tomar antibiótico da garganta e tal. E ela tem 7 anos, mas o peso e a altura dela não é compatível com 7 anos. E a médica prescreveu uma dosagem, tipo, era 2,5 e ela prescreveu 5. isso não é um pouquinho acima, isso é muito. O que aconteceu? A segunda vez dose que ela foi tomar no dia, começou a dar diarreia na menina e ela começou a espipocar toda. Voltei eu no PA de novo, porque daí a outra falou, suspenda. Né? Mas é o que tem que fazer, porque você não pode. Isso não é um pouquinho a mais. Você dar um pouquinho a mais, por segurança, seria mais meio miligrama. Então, eu achei estranho, uma dosagem muito, assim, a hora do... Ela deu dobra na dose. Então, daí eu falei assim, é estranho, eu sempre dei 2,5, né, mas pesou, né, um pouquinho a mais o peso dela, eu falei, mais um médico, né, vai saber melhor, olha, você viu? Se eu tivesse intuição, ó... Não, mas quem realmente sabe dessas coisas, quem realmente entende disso, quem, né, são os farmacêuticos. Porque o que a gente aprende é muito mais do que o médico aprende. O médico aprende farmacologia 1 e 2. E algumas outras coisinhas. Mas o que a gente aprende é toda essa gama de conhecimento. De peso, dose, via, como que funciona no nosso metabolismo, como que vai ser excretado, vai ser tudo... É enorme. Então, a gente é que realmente sabe. A gente não, no caso vocês, né? Porque eu sou biomédica, eu estudei mestre em farmacologia, né? Então, eu não cursei farmácia, mas eu tenho o conhecimento todo da área de farmácia por amor e pela farmacologia, né? Pelo mestrado. Mas é uma gama enorme de conhecimento. Então, realmente quem vai ter esse conhecimento são os farmacêuticos, não o médico. E é uma discussão, assim, bem antiga, de que a farmácia
é que deveria dispensar a dose correta, deveria pegar o caso do paciente, ela que deveria receitar e que ela que deveria dispensar a dose correta, e não o médico. Mas isso é uma coisa que não vai acontecer, pelo menos não tem previsão de acontecer enquanto eu estiver viva. Porque desde que eu nasci lá em 1912, já era assim. Eles tentam mudar isso toda hora. Não conseguem, né? Então eu não acredito que eu verei. Só depois de. Nossa, só se acontecer uma revolução, porque eles não querem. Ninguém quer abrir mão disso, eu não entendo por quê. Só porque prescreve? Porque ele pode ir lá e escrever uma receita? Isso é tipo um. Né? Que mais ninguém pode? Bom, quem é da área de farmácia que estuda isso é que deveria fazer isso, né? Afinal, a gente não pega e vai lá e opera um paciente, não? Mas, como desde os tempos primórdios, a farmácia e a medicina estão juntas, elas se formaram juntas, né? Depois que elas se separaram, aí é que ficou isso, essa cultura, né? Do médico prescrever, porque era ele que fazia isso, na época dos apotecários, do boticário, etc. Então, se vocês que estão na área de técnico de farmácia, lutem. Lutem pelo direito de vocês cuidarem dos medicamentos. De vocês poderem prescrever aí no futuro. Porque eu acho difícil se a gente não juntar a galera, né? E explicar a razão de por que a gente deveria fazer as coisas de forma separada. Entenderam, pessoal? Sim? Então tá, então vocês estão prontos para a prova, né? Estão prontos para tudo, não tem nenhum exemplo para me contar de nada, que me deixa triste. Porque eu preciso fazer um compilado de casos. Eu preciso conhecer mais casos ainda do que os que eu já conheço. Mais histórias. Oi? Não entendi. Ainda não. Essas coisas acontecem. Espero que não aconteça nada com vocês que seja grave. Claro que não, né? Mas eu falo, essas coisas acontecem. Uma hora vocês vão precisar tomar um medicamento, vão tomar errado. Uma hora, né? Quando vocês estiverem mais atarefados, vocês trabalhando, correndo para lá e para cá e tudo, resolvendo coisa, casa, etc. Essas coisas vão acabar acontecendo, ou vocês vão acabar tendo uma dor nas costas. Que eu espero que nunca aconteça nada com vocês, mas não é assim a vida. Mas olha, eu observando aqui, com certeza, torcicolo, dor de estrabismo, dor no olho, ali, ardência no olho, com certeza eles vão. Celular? É que vocês nasceram já numa época em que isso tá na mão de vocês, né?
Eu só uso o meu para responder os outros e olha lá, porque eu não nasci, na minha época não existia. Quando eu ia para a escola, terminei o ensino médio, estava começando celular de um tijolo desse tamanho. Então, eu não tenho esse hábito que vocês têm. Eu tenho. Da mesma época que eu, quando eu comecei a faculdade, estava surgindo. Isso, é. Não, quando o computador, assim, de casa, eu estava no ensino médio indo para a faculdade. Parece que faz tempo, né? Mas não faz tanto assim. Então eu olho para o meu celular e falo assim, ó, grande porcaria. Para vocês isso tem um grande significado, né? Mas faz sentido. Vocês nasceram nessa época. Oi? A, a tela tá quebrada, é isso? O celular dela Hum. chama Jurema. Ela tem nome, o celular. Ah, chama Jurema. Não tem carinha de Jurema. A minha tem carinha de Judite. É, pode ser Judite. Então é isso, pessoal. Vocês acabam a aula agora, né? Mas é isso. Aí teremos as provas e daí teremos uma aula gigantesca de farmacologia, né? Na sexta-feira. Eu vou tentar tornar a aula de vocês mais divertida possível, mas ela é mais técnica, então talvez eu não consiga fazer ficar tão divertido assim. Mas eu vou tentar. Tá bom? Aí eu vou postar para vocês no Classroom depois também para vocês estudarem, tá? Eu passo sim o conteúdo da aula. Viu, Verônica? Eu vou na quinta. Na quinta eu passo aqui e dou uma reforçada. Passo no primeiro, aliás. No primeiro, dou uma reforçada para eles. Direto já no laboratório. Eles têm que ir para o laboratório. Bom, a questão da prova é o tempo deles, né? Que eles vão ter que fazer. Então, se eles chegarem atrasados, enfim. Tá. Aí vai ser uma aula grandona de farmacologia. Ok, pessoal? Então, até a prova.